Olá, gente. Eu vou fazer a demonstração de como usar CIs no Minecraft, né? Igual no caso do Logicim, né? Você pode criar um circuito separado e aí você puxa ele para outro circuito, né? E ele tem as entradas e saídas, igual a professora demonstrou com o somador, né? Então, isso eu estou rodando aqui no Minecraft 1.12 com o Forge, né? Com os mods que o Rafael mandou. E aí você precisa de algumas coisas para iniciar, para você criar o chip, né? Então, você vai no seu inventário aqui, e eu tenho uma facilidade que eu procuro aqui. Eu acho que se eu colocar IC. Não. Deixa eu ir aqui essa parte aqui, Project Red aqui. Então você vai precisar desse workbench, esse printer, esse blueprint, que é onde você vai fazer o circuito, e esse chip aqui. Eu creio que é só isso por enquanto. Então você coloca o workbench no chão, deixar o printer aqui já do lado. E aí você tem os blueprints. O blueprint ele serve para você montar o circuito, né? E aí o Minecraft armazena em cada blueprint que você fazer. Então, com um blueprint na mão igual aqui, você clica com direito nessa mesa preta aqui, né? Workbench. E aí ele vai colocar o blueprint na mesa. Aí você, para editar esse blueprint, você clica com direito nele. Certo? Ele vai abrir esse editor. Só que aí o que acontece? Nesse caso aqui, ele não tem nenhum espaço para você editar ainda. Você tem que ir aqui no Redraw e indicar qual que é o tamanho que ele faz uma grade, né? Então, qual que é o tamanho que você quer que essa grade tenha? Então, por padrão é 16 por 16 e você tem até 64 por 64. Dependendo do tamanho do circuito, 16 16 é suficiente, mas qualquer coisa mais complicada tem que ser um espaço maior. E até onde eu vi, você não consegue depois redimensionar. Então, se você está fazendo um circuito e aparentemente não vai dar espaço, eu não vi um jeito de refazer, de reutilizar o circuito que você já estava fazendo. Você tem que fazer na mão de novo. Então, eu chutaria assim um espaço tranquilo para um circuito básico igual do somador para ser 32 por 32 pelo menos, porque aí dá bastante espaço para você colocar as portas que você precisa. No caso de demonstração aqui, eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei na aula, que é uma estrutura bem simples, que é assim, eu vou ter uma cadeia de portas Z, com o intuito que assim, eu vou ter 3 portas dentro desse chip, que são essas 3 portas eu não precisaria colocar no chão, vamos dizer assim, né, como uma porta lógica, já está dentro do chip. Então, para isso, 16 por 16 é mais que o suficiente. Então, selecionando 16 por 16, que quando você clica aqui, ele muda a dimensão, né? E aqui você dá um nome do circuito. Esse nome ele vai ser usado depois, quando você criar o CI, como o nome que aparece até no chão desse circuito. Então, eu vou chamar de E duplo, que na verdade eu vou usar dois E's de entrada, né? E aí depois eu unifico esses dois E's com mais um E para ter só uma saída. Então você dá um start e ele vai te dar essa grade, né? Do circuito em si. Aí você pode ver que ele tem essa parte. Ele tem toda a parte azulada, 32 por 32, e nas bordas tem esse listrado laranja aqui, né?
Isso significa que são as direções onde você consegue colocar entradas e saídas. Então, no meu caso aqui, eu vou usar 4 entradas e eu vou ter uma saída. Você pode colocar as entradas e as saídas em qualquer direção aqui. Só que eu acho que por conveniência eu usaria a entrada em um lado e a saída em outro, só para tentar dar uma, como que eu diria, uma diferenciação na hora de você visualizar o circuito no chão. Então, tem essas ferramentas aqui embaixo que é para você desenhar o circuito. Vamos pensar como se fosse parecido com um Paint, né? Você seleciona a ferramenta e você clica e arrasta para desenhar. Ou quando você só um específico, você só clica, né? Então, eu vou definir primeiro as entradas. Então, nessa parte de I/O, que é de input e output, né? Entrada e saída. Então, o que eu normalmente eu faço? Como eu vou ter quatro entradas e uma saída, o que acontece? Tem 3 tipos aqui: Simple, Bundled e Analog. O Simple é como se fosse um fio só vindo de um lado, né? Só que acontece, quando você usa Single, quer dizer que nenhum outro fio pode vir daquele lado. E como o chip só tem 4 lados, quer dizer que eu não posso fazer o circuito que eu quero, porque são 4 entradas e uma saída. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse bundle, que é que ele usa aquele cabo combinado de cores. Só que aqui, de qualquer jeito, eu vou colocar a entrada embaixo. Só que de qualquer jeito, ele tem que determinar quais as entradas, qual entrada é qual, ele usa aquelas cores dos fios, né, desse Project Head. Então eu vou colocar aqui as 4 entradas. Uma, duas, três, quatro. Então ele até já fez aqui as cores: branco, laranja, magenta e azul claro. E aí eu vou colocar no final aqui, até com uma demonstração até diferente, eu vou colocar o Simple aqui. Que é uma porta só. Pronto. E aqui ele tá como. Ah tá. Ele tá como entrada, né? Ele tem um modo, né? Essa entrada e saída, tanto pode ser entrada quanto saída. Então aqui tá como modo I. Então, quando você clica com direito nelas, ele mostra essa configuração, né? Então esse I/O Mode, ele fala input, é uma entrada, né? Você clica nele, saída, entrada, saída. Então esses aqui eu vou usar como entrada e esse aqui eu vou usar como saída, output. Você vê que como ele não é bundle, ele é simples, não tem cor. Pouco importa qual é a cor do fio que você coloca nele. Certo? Então você tem as entradas e você tem a saída. Aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho que colocar as portas lógicas que eu quero. As portas estão nessa área aqui. Você clica nesse símbolo e aí você tem os tipos, né? Tem OR, NOR, AND, NAND e tal, essas coisas todas. No meu caso aqui eu vou usar AND. Então, você clica nele, aí eu vou clicar 1, 2 e 3. Pronto. Eu vou pegar 2 em cada lado, porque a entrada desses AND só permite até 3. Como eu tenho 4 portas, eu vou dividir entre esses 2 ANDs e depois combinar eles. Que no final das contas é como se fosse um AND de 4 portas, né? A tabela, a verdade, é a mesma coisa. Tá. Aí, já com as, já com a, as portas no lugar, você também configura ela clicando com direito. Aí você tem a questão de rotação, que às vezes você quer mudar a ordem onde ele está, né? Só que no meu caso aqui a direção está correta, né? Ele está apontando para cima, né? As entradas são aqui embaixo nas laterais e a saída é para cima. Só que eu quero aqui que ele tá com as 3 portas ativas, né? 3 entradas. Eu só vou usar 2. Tanto a da esquerda, nesse caso aqui, e a do meio. Então você vai clicando Configure até ele ficar na configuração certa. Então ele está usando aqui a esquerda e no meio. Eu fecho esse aqui, vou nesse, faço a mesma coisa, só que eu uso o meio e da direita. Eu vou clicando até ficar meio e a direita. Beleza.
Aí esse aqui eu vou usar os dois das laterais, não do meio. Então tem que clicar até aqui, ó, tá? Os dois do lado. Certo. Em questão de porta é isso. Aí o que eu vou fazer para fazer a ligação agora? Eu vou usar esses fios insulados que ele chama. Eu poderia usar esse azul, vermelho aqui, só qual que é o problema desse vermelho, o fio bruto? É se você passa um fio aqui e um fio aqui, ele combina, né? E às vezes, e você, dependendo da situação do espaço, você quer passar dois fios um do lado do outro, e esse wire direto aqui, ele vai tentar combinar os fios, né? Então, você clica até na borracha, né? Você consegue clicar e remover. Aí você usa esse filme isolado porque ele é configurado por cor. Então, as cores diferentes não vão se misturar. Então, por exemplo, eu vou usar aqui só como conveniência, né? Branco, vindo aqui no branco, você tem que clicar, ele só desenha reta. Aí laranja, coloco aqui, magenta. Essas cores aqui não é necessário ser igual, mas até para visualizar eu gosto de usar a mesma cor. E aí colocar o azul. E é isso, a entrada tá ligada nesse primeiro conjunto aqui, só que tem que continuar. Baseado nessas cores, essas cores elas só são válidas até onde ele chegou nessa porta. Então, por exemplo, aqui eu posso reusar o branco por conveniência, só porque ele é o primeiro aqui na lista, que ele não vai ter nada a ver com a informação que está aqui, porque esse branco é a saída dessa porta end. Então eu conecto aqui, eu uso o laranja aqui, também de novo por conveniência, combinei as duas no end, e agora eu só vou ligar a saída, né, desse end na porta de saída daqui. Vou usar o branco de novo por conveniência. E pronto. Esse é o nosso circuito. Tem as 4 entradas, né, via o bundle, que é aquele fio vermelho, né, aquele fio grosso que combina todos. E aqui é a saída simples, porque é uma porta só. Você poderia também ter uma saída bundle. Igual, por exemplo, no exemplo do somador, você vai ter dois valores. Você tem a soma e o vai 1. Então, no caso aí, seria... Você poderia, por exemplo, também colocar saídas, uma saída num lado, uma saída no outro, simples, ou uma bundle num lado só, né? Mas nesse caso aqui, isso já resolve. Então, você só bate um ESC aqui e ele vai fechar o editor, certo? O Blueprint ele está aqui. O que acontece? Se você clicar com direito, você entra no editor de novo, né? Só que você precisa pegar esse Blueprint. Como que você faz? Você agacha com Shift, né? É a mesma coisa quando você configurava a chave de fenda, né? As portas lógicas no chão. Você agacha e clica com direito. Aí ele vai pular o blueprint da mesa e vai voltar no seu inventário. Então tá aqui, você consegue ver o circuito que foi feito, né? Tá armazenado aqui. Só que isso aqui ainda não é o chip, é só o blueprint, é só a esquemática, né? Então, para criar o chip, o que você precisa fazer? Você precisa clicar com direito na impressora aqui. Você não precisa estar com o blueprint no inventário. Você clica com direito e aí ele vai te pedir dois componentes aqui. Ele vai te pedir o blueprint, esse que a gente fez, né? Vou até dar uma... Esses aqui é o que eu estava fazendo antes. Você precisa do blueprint, que foi esse que a gente fez, e o chip, que é esse chip do modo criativo. Quando você clica nele, coloca ele aqui, ele vai gerar um chip com esse blueprint, certo? E aí você só joga ele de volta no seu inventário aqui, e é isso, certo? E aí o que você precisa fazer agora? Esse aqui é o chip quase pronto. A única coisa que você precisa fazer agora é, com ele selecionado aqui na mão, você clica com direito. Parece que não faz nada, né? Mas ó, no inventário, você está vendo que ele vai criando
o chip baseado nesse blueprint. E 30 aqui, até exagero. Só que aí você vai para ele, e aí sim que ele chama de IC Gate, que é o chip em si. Aí esse IC Gate você consegue colocar no chão. Colocando no chão, tá ele aqui, ó. E duplo, a entrada é aquele em bundle, né? Que você usa um conjunto de cabos para entrada e a saída é um fio simples, né? Agora para demonstrar esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu tenho alavanca e eu não vou usar fiação, vou usar, se eu azul, tá, deixa eu pegar a fiação, então branco, laranja, roxo, azul, e é isso aí. Tá, e precisa do bundle também, né? Então, é um bundle aqui. Então, para demonstração, tem um bundle entrando, e aí eu tenho 4 cores, né? No caso ali era branco, né? Branco, vou deixar um espaço, eu consigo colocar todas as cores. Branco, laranja, magenta, azul. E aí qualquer um, todos eles vão ter uma alavanca como entrada. E é isso, a entrada, né? Aí o que eu vou fazer? Eu posso colocar qualquer fio aqui no fim. Eu vou usar aquele fio básico mesmo e uma lâmpada. Só para ter uma saída aqui. E pronto. Esse seria um circuito, né? Então você tem 4 entradas. Ele vai fazer a operação E dentro desse chip. E baseado nessa situação, a gente vai ter uma saída que no caso vai alimentar essa lâmpada aqui. Então você pode ver que até marcando até nos fios aqui, eles estão apagados. Quando você vira, ele até acende aqui marcando a indicação. Então, como isso é uma porta E, ele só vai virar um quando eu virar todas as alavancas. Então, quando eu virar essa, a luz acende, porque a saída desse circuito ele vai dar 1 quando todas estiverem ativas, né? Todas 1. Então, essa é a estrutura de um chip. Obviamente, você consegue fazer coisas mais complexas dentro do chip, mas a lógica para você criar ele é basicamente essa. Isso ajuda bastante quando você vai trabalhar com uma lógica complexa e você não precisa ficar criando muita coisa no chão. Então, até como demonstração, eu tinha demonstrado na outra aula, eu tinha feito um somador com 2 bits, né? Número com 2 bits. Né? Então, você tem essas 4 alavancas, que são os números, e tem esse vai 1, e você tem toda essa lógica que usa as portas lógicas, né? Isso aqui é para cuidar do primeiro bit, esse aqui para segundo bit, e aí depois eu mostro aqui o valor do resultado. Você vê o tamanho do circuito, tudo bem que tá um pouco bem espaçado, mas é bastante espaço para você usar. Enquanto aqui eu usei o CI, né? Então aqui ele tem um circuito somador, ele entra um bit do A, bit do B e vai 1. E aí ele vai ter 2 saídas no caso aqui, né? A soma e o vai 1 próximo, né? Então você pode ver que boa parte daquele circuito já está incluso dentro desse CI. Então gastou bem menos espaço. Isso porque esse circuito aqui tá bem espaçado, pode muito bem ser compactado mais ainda, né? Então, essa é a demonstração de como usar o CIs
para ajudar nessa parte de lógica. Então, até mais.